O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Primeira carta. Bom, 1 Coríntios 6, do 15 em diante, está dizendo que, por acaso não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito do Pai? E que você não deve juntar o teu corpo ao corpo de uma prostituta? Mas que prostituta é essa? Lembre-se que as coisas do Messias não é carnal, é espiritual. Tudo que o Messias falava era através do Espírito. E o povo não entendia. Os religiosos não entendiam e não entendem até hoje. Por isso que o Messias falava através de parábola. Mateus 13. Os discípulos perguntam para o Messias: Mestre, por que você prega através de parábola, contando história? O Messias disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a esse povo não. Quem é esse povo? Eram os saduceus, os judeus, os fariseus, eram os mestres da lei de Moisés, das 613 leis de morte de Moisés, que ficava perseguindo todos que eram enviados do Pai. Então eles queriam armar cilada para o Messias. Aí tudo que o Messias falava era através de história, parábola, para que eles não entendessem, porque eles não tinham o Espírito do Pai. E quem o Messias dava o Espírito do Pai, esses sim, entendiam. Entendeu? Então vamos ver quem é, de que prostituta esse texto está falando, 2 Coríntios 6. Apocalipse, capítulo 17. A famosa prostituta e o monstro. Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer: venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada no monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado, e o anjo me perguntou: por que é que você está assim tão espantado?
Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram. Um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e autoridade que possuem. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Entenderam, pessoal? Não está falando de prostituta carnal, física. Tudo é espiritual. Quem é a prostituta? A prostituta são os anjos caídos, pessoal. São as religiões. Todas as religiões é a prostituta, que foi criada pelos caídos. Os caídos que são a mulher repudiada. Quando foram lançadas no céu do reino do Pai para esse reino, se tornaram, desde então, a mulher repudiada. E elas criaram milhares de religiões. E cada vez que você se une a uma religião, você está se casando, você está se unindo, se tornando uma só carne, um só espírito, um só entendimento, só que dos anjos caídos. Não está falando aí? Se o seu corpo é templo do Espírito do Pai, como pode você se juntar ao corpo de uma prostituta? Mas prostituta espiritual, que são os anjos caídos. Quando você se junta ao corpo do Messias, ao Messias, não Jesus das religiões, o Messias, aquele que morreu por você, aí sim, você está se casando com o noivo. Você está sendo um só corpo, um só espírito, um só entendimento, uma só carne do Messias, do Pai. Porque você é templo, morada e habitação do Espírito do Pai. Essa é a diferença, pessoal. Não se deixe levar pelo engano das religiões. Elas estão aí para isso. Entendeu? Se junte ao Messias, você se tornará um só corpo, uma só mente, um só carne e um só entendimento do Pai, do Messias. Se junte a uma religião, seja ela qual for, você vai estar se casando. Quando as escrituras falam do casamento, pessoal, é esse casamento espiritual. Não está falando de casamento físico. Até porque casamento físico foi criado pelas religiões. Quando você casa com alguém, você está fazendo um ato religioso. Liturgia religiosa, não tem nada a ver com pai isso aí. Entendeu? Quando você se junta ao Messias, você está se casando com o noivo. Aí você é um só entendimento, um só espírito, uma só carne do Messias, do Pai.
E com os anjos caídos, com as religiões, é a mesma coisa, só que é ao contrário. Você está se tornando um só carne, um só entendimento, um só espírito dos anjos caídos. Que o Espírito do Pai seja com todos e saia das religiões.